we notice what taken place. Agora, nós observamos o que aconteceu. But the upright, the big churches, the organizations, the Pharisees, the Sadducees and Herodians, and all those, they said, Mas as colunas, as grandes igrejas, as organizações, os fariseus, os saduceus e os herodianos e todos estes, eles disseram, it's Beelzebub. ele é Beelzebu. They had to answer something. Eles tinham que responder alguma coisa. They had to tell their congregation, so he said he's of the devil. Eles tinham que dizer às suas congregações. Então eles disseram, ele é o diabo. Now bear that in mind. Agora guarde isto na mente. And they were religious men, holy men, godly men. E eles eram homens religiosos, homens santos, homens pios. As far as the world was concerned, one sin against them, they'd be stoned. Até onde o mundo sabia, uma só ofensa contra eles e seriam apedrejados. Scholars, graduated, seminary students, in a line of clergymen, and were condemned, and Jesus said, you are of your father, the devil. Eruditos graduados, alunos de seminários e na linha do clero, e foram condenados. E Jesus disse, tendes por pai o diabo. Then don't you condemn the Holy Ghost when He calls you out what you are. Então não condene o Espírito Santo quando ele lhe disser o que você é. Vem. Blind leading the blind, will they all fall in the ditch? Certainly. Cegos guiando cegos, cairão ambos no buraco, com certeza. Watch the scriptures, watch the promise. Observe as escrituras, observe a promessa. Know the hour that's approaching. Conheça a hora que está se aproximando. Those disciples filled with the Holy Ghost, marked with that sign in their forehead there, that seal of God. Aqueles discípulos cheios do Espírito Santo, marcados com aquele sinal em suas testas, daquele selo de Deus. They began to watch, and when they seen what Jesus said coming to pass, they got out of there. Eles começam a observar, e quando eles viram acontecer o que Jesus havia dito, eles saíram. Let me tell you, you better get out too, brother. E deixe-me lhe dizer, é melhor você sair também, irmão. Wait till we get through in a few minutes. Find out how close we are. Espere, até terminarmos em poucos minutos, descubra quão perto estamos. Oh, Jesus said that same thing would be taking place just before His coming again. Oh, Jesus disse que aquela mesma coisa estaria acontecendo pouco antes de sua vinda novamente. As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Como foi nos dias de Sodoma, então assim seria na vinda do Filho do Homem. Promised it, sworn by it, God did, and so forth, so it has to be here. Prometeu isto, jurou por Deus que faria, e assim por diante. E então isto tem que acontecer aqui. Now, I want you to really just take off the raincoat from around your heart. Agora, eu quero que você realmente apenas tire a capa de chuva que envolve o seu coração. Take down the umbrella. Tire o guarda-chuva. Just set your Methodist umbrella over in a corner, your Baptist over in a corner, and your Pentecostal over in a corner, and let's look at God's Word. Apenas deixe o seu guarda-chuva metodista em um canto, o seu batista em um canto, o seu pentecostal em um canto, e vamos olhar para a palavra de Deus. Vem! You set them all over there now, and let's look at it, see? Apenas coloque todos eles ali agora e vamos olhar nisto. Vem! The Bible predicted it by Ezekiel the prophet, and the Holy Spirit come and done just exactly like it said, and even little babies. A Bíblia predisse através de Ezequiel, o profeta, e o Espírito Santo veio e fez exatamente como ele disse, e até mesmo os pequeninos. The Bible, the historian said, now remember, the Bible said, don't spare nothing. A Bíblia, os historiadores disseram, agora recordem, a Bíblia disse, não poupes nada. Little or young or old or all.
pequenos ou jovens ou velhos ou ninguém, All that hasn't got this seal of God would be marked otherwise. todos que não tiverem o selo de Deus serão marcados de outro modo. And look who was marked out of it. Veja quem foi marcado fora disto. Lifelong men who gave their lives for the clergy. Priests and renowned men. Great priests and scholars. Homens que por longo tempo deram suas vidas pelo clero, sacerdotes e homens renomados, grandes sacerdotes eruditos. Now, how many knows that's true? Well, sure it's true. Agora, quantos sabem que isto é a verdade? Ora, claro que é verdade. Just as holy, just as sweet, perhaps fine people, citizens of the country. Apenas como eruditos, simplesmente tão santos, tão dóceis, talvez boas pessoas, cidadãos da nação. But that's no excuse. Mas isto não é desculpa. When God sends something and you fail to walk in it, then you're out. That's all. Quando Deus envia algo e você falha em andar naquilo, então você está fora. Isto é tudo. You either do or you don't. That's the way it was. Ou você faz ou não. É assim que isto era. All that didn't get in the ark drowned, and that was all there was to it, no matter who they were. Todos que não entraram na arca se afogaram, e aquilo era tudo que havia para isto. Não importa quem eles fossem. That's the same thing. All that's not in Christ today will perish without Christ. Amen. It's true. Esta é a mesma coisa. Todos que não estão em Cristo hoje perecerão sem Cristo. É verdade. So you can't say, I'm a Methodist or Baptist or Pentecostal or anything else. You've got to be of Christ. Então você não pode dizer, eu sou um metodista, ou um batista, ou um pentecostal, ou qualquer outra coisa. Você tem que ser de Cristo. And if you're of Christ, you do the works of Christ. E se você é de Cristo, você faz as obras de Cristo. That bears record and proves that it is. Aquilo testifica e prova que é isto. It's just as clear as the Scripture. I know how to say it. Isto é simplesmente tão claro quanto as Escrituras. É o que eu sei dizer. That's just as plain as the nose on this big face, or a big nose on this face of mine, rather. That's right. Isto é simplesmente tão claro como o nariz nesta grande face. Ou melhor, este grande nariz nesta minha face. Isto é correto. Now, notice how he did it. Agora observem como ele fez isto. Now the ones that was warned got away. Agora eles estavam, aqueles que foram advertidos fugiram. And all the rest of them went in the city, and the historian says that they eat all the grass off the tree. E todo o restante deles foram para a cidade, e o historiador diz que eles comeram todas as folhas das árvores. Titus surrounded it, the city. Tito assediou a cidade. City of Jerusalem, it was designated. A cidade de Jerusalém, ela foi designada. Now, our time is designated to all the world. Agora, no nosso tempo, todo mundo é designado. But this was to the city of Jerusalem, to the Jews only. Mas isto foi para a cidade de Jerusalém, só para os judeus. And Titus, when he came in, he surrounded the city, kept them in there 2 or 3 years. E Tito, quando ele entrou, ele cercou a cidade, os manteve ali por 2 ou 3 anos. And when he did, they eat the grass off the trees, the bark off of the trees, the grass off the ground, and even bore one another's children and eat it. E quando ele o fez, eles comeram as folhas das árvores, as cascas das árvores, o capim do chão, e até mesmo cozinhavam os filhos uns dos outros e comiam. Mothers bore their babies and eat it. Wow, mad. As mães cozinhavam seus bebês e os comiam. Selvageria, loucura. Then finally, when he broke in, he slaughtered and killed until the blood ran out the gates of the city. Então, finalmente, quando ele entrou,
Ele assassinou e matou até o sangue correr para fora dos portões da cidade. A great God who's full of love. He is full of love. Grande Deus, o qual é cheio de amor. Ele é cheio de amor. In order to be love, he has to have judgment, to be just. A fim de ser amor, ele tem que ter julgamento para ser justo. So he is a merciful God tonight. Então ele é Deus misericordioso nesta noite. But my friend, when you stand before him at judgment on that dark, cloudy day, he'll be a God full of anger. Mas, meu amigo, quando você se colocar diante dele no julgamento, naquele dia escuro e nublado, ele será Deus cheio de ira. Bible said so in his wrath. A Bíblia diz assim, em sua ira. I was down on the front and I was cutting had a cutter down there of stone from Colorado. Eu estava descendo a estrada e eu estava cortando Havia talhador de pedras ali embaixo do Colorado. He had some stone. Ele tinha algumas pedras. And he was cutting a little stone I wanted to take to my little girl for a little thing to go on her neck, a little cross. E ele estava lapidando uma pedrinha que eu queria levar para minha garotinha colocar em seu pescoço, uma pequena cruz. And so he said, "You show me where to cut it." E então ele disse, corte-a você. Me mostrou onde lapidá-la. It was all clear and then it looked like kind of ragged, like clouds hanging down. E ela era toda clara, então ela tinha uma parte que parecia tanto áspera, como nuvens carregadas. And I put that at the top of the cross. E eu coloquei aquela parte no topo da cruz. The lady said, "Why would you do that? Won't you cut the pretty clear part out here?" E a senhora disse, por que você faz isto? Por que você não lapida a parte clara e bonita aqui? I said, "The cross is not pretty. Eu disse, a cruz não é bonita. It's an emblem of suffering and shame." É emblema de sofrimento e vergonha. She said, "Well, why that?" Ela disse, bem, como assim? I said, "That's the clouds of God's wrath." Eu disse, estas são as nuvens da ira de Deus. God poured his wrath out upon Christ who took my place at Calvary. Deus derramou a sua ira sobre Cristo, o qual tomou o meu lugar no Calvário. He died under the judgments and wrath of God. Ele morreu sob julgamentos e ira de Deus. God poured out his fierce judgment upon him, and he took my place. Deus derramou seu impetuoso julgamento sobre ele, e ele tomou o meu lugar. I said, I was a sinner, and he took my place. Eu disse, eu era pecador, e ele tomou o meu lugar. I noticed tears coming up in the woman's eyes. E eu observei lágrimas brotando nos olhos da mulher. I said, we are sinful, and we have no hope. Eu disse, nós somos pecadores, e não temos nenhuma esperança. But God know that we had to stand these judgments, and Jesus took them for us. Mas Deus sabia que teríamos que suportar estes julgamentos, e Jesus os tomou por nós. And them clouds hanging over the cross was God's wrath pouring out upon him. E aquelas nuvens carregadas sobre a cruz são a ira de Deus sendo derramada sobre ele. And he bore the wrath of God in his own body that we might be free. E ele carregou a ira de Deus em seu próprio corpo para que pudéssemos ser livres. Oh, what a story, what a truth. Oh, que história, que verdade! God's wrath. Oh, a ira de Deus. Now you see how it was represented in Ezekiel, the 9th chapter of Jerusalem. Agora você vê como isto foi representado em Ezequiel capítulo 9 em Jerusalém. Now we come to Revelations. Agora chegamos a Apocalipse. And now I'd like you that's got your pencils to write this down. E agora eu gostaria que vocês tomassem seus lápis
para anotarem isso. I'd like for you to write down Revelations 14, 6 to 12. Eu gostaria que você anotasse Apocalipse 14, 6 ao 12. That's the three angels after the seven last angels. There were three special angels come forth. Did you notice that? Estes são os últimos 3 anjos. 3 anjos depois dos últimos 7 anjos. Ali haviam 3 anjos especiais que vieram. Você observou isto? And now I want you to notice them three last angels. Agora eu quero que você observe aqueles últimos 3 anjos. The first angel, that's Revelations 14, 6 to 12. The first angel had sounded the trumpet of the gospel and had the everlasting gospel preached to all the world. O primeiro anjo, isto é Apocalipse 14, 6 ao 12. O primeiro anjo havia soado a trombeta do Evangelho e tinha o eterno Evangelho para pregar para todo mundo. The second angel kind of preached a holiness gospel. See, because he said that the church had committed fornications. O segundo anjo parece que pregava um evangelho de santidade, vem, porque ele disse que a igreja havia cometido fornicação. And the third angel roared out to escape the mark of the beast. E o terceiro anjo bradou para que escapassem da marca da besta. Watch. Observem. The first angel after the Reformation, Luther, preached the gospel. O primeiro anjo na reforma, Lutero, pregou o evangelho. Second angel, Wesley, sanctification. O segundo anjo, Wesley, santificação. The fornication he straightened up for the church. Ele corrigiu a fornicação da igreja. But the third message, the Pentecostal message, should be the true messenger, warning them to escape the mark of the beast. Mas a terceira mensagem, a mensagem pentecostal, deve ser o verdadeiro mensageiro lhes advertindo para escaparem da marca da besta. Then whosoever receives the mark of the beast, same will drink the wrath of God poured out without mixture into the cup of indignation be poured out upon the people. Dizendo, qualquer que receber a marca da besta, o mesmo beberá da ira de Deus, derramada sem mistura na taça da indignação, que será derramada sobre o povo. That's the very message today. The third angel, the third message, the last message. Esta é a própria mensagem hoje. O terceiro anjo, a terceira mensagem, a última mensagem. The Lutheran message of justification, the Wesley message of sanctification, and the Pentecostal message of the seal of God. A mensagem luterana de justificação, a mensagem wesleyana de santificação e a mensagem pentecostal do selo de Deus. Escape the mark of the beast. Fujam da marca da besta. Come out of the big walls of Babylon. Be sealed into the kingdom of God. Saiam desses grandes muros da Babilônia. Sejam selados no reino de Deus. Notice the very next verse, the 12th, 13th verse. Blessed are the dead that die in the Lord. Observem no próximo versículo, o 12, versículo 13. Benditos são os mortos que morreram no Senhor. What's the next? Qual o seguinte? Armageddon. Armagedon. Church is gone then at the third angel's message. A igreja partirá então depois da mensagem do terceiro anjo. Was preached another day in the church of them angels and given the seven last angels and the angel's message. Estávamos pregando outro dia na igreja sobre aqueles anjos e mostrando os últimos 7 anjos e a mensagem dos anjos. And this special anointing come of those 3 ages, those 3 last angels. E esta unção especial veio daquelas 3 eras, aqueles 3 últimos anjos. Notice now in Revelation 7. Observem agora em Apocalipse 7. John packed away in the spirit into glory, and he saw this coming. He said, João foi levado em espírito para a glória, e ele viu esta vinda. Ele disse: I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds. Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos.
Now listen close, keep your scriptures ready to be written. Agora ouçam atentamente. Mantenham suas escrituras prontas para serem anotadas. Holding the four winds, that the winds should not blow upon the earth. Retendo os quatro ventos para que nenhum vento soprasse sobre a terra, Until they had sealed the servants of our God in their forehead. até que eles tivessem selado os servos de nosso Deus em suas testas. Now compare that with Ezekiel 9. Agora compare isto com Ezequiel 9. See him come forth with slaughtering weapons and hold until the rider went forth and sealed. Veja, ele se aproximou com armas destruidoras e susteve até que o escrivão fosse e selasse. Notice, now in here, Observem, agora aqui. and I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, Coming from the east, vindo do Oriente. and he was to seal the servants of our God in their forehead. E ele tinha que selar os servos de nosso Deus em suas testas. Now we know that the church is never called servants. Agora nós sabemos que a igreja nunca é chamada de servos. The church is sons and daughters. A igreja é filhos e filhas. Israel is God's servant. Israel é servo de Deus. Abraham was his servant. Abraão era o seu servo. Israel is God's servant, but the church is called his sons and his daughters. Israel é servo de Deus, mas a igreja é chamada de seus filhos e suas filhas. Did you notice? Você observou? Hold the four winds how long? Retém os quatro ventos. Por quanto tempo? Until we have sealed the servants, Israel, of our God in their forehead. Até termos selados os servos de Deus, Israel, em suas testas. Oh, let me go drop back on a little history before we go any farther. Deixe-me voltar para uma pequena história antes de seguirmos adiante. Watch what's taking place. Observe o que aconteceu. Now, the servants of our God, Israel. Agora, os servos de nosso Deus, Israel. Israel was scattered one time into Babylon, or down into the Babylon. Israel foi espalhado certa vez na Babilônia, ou foi para a Babilônia. Then when they were brought back, that's the second time. First time is in Egypt. Então, quando eles foram trazidos de volta, esta é a segunda vez. A primeira vez foi o Egito. And then Babylon, then scattered by the Roman Empire. E então a Babilônia, depois espalhado através do Império Romano. And Jesus said in Matthew, the 24th chapter, E Jesus disse em Mateus capítulo 24, learn a parable, as I started on last night showing you. They asked him three questions and he answered their three questions. aprendei uma parábola, como eu comecei ontem à noite lhes mostrando que eles lhe fizeram três perguntas e ele respondeu as três perguntas. But when they want to know when the time of his return would be, Mas quando eles quiseram saber quando seria o tempo de sua volta, he said, when you see the fig tree putting forth its buds, ele disse: quando virem a figueira brotando and all the other trees, know that the time is nigh, even at the door. e todas as outras árvores, sabei que o tempo se aproxima, está à porta. Now the old hypocrite gets a hold of that, the old unbeliever said, Agora, um velho hipócrita pega isto, o velho incrédulo, e diz: that generation passed, the other generations passed, he lied. aquela geração passou, a outra geração passou. Ele mentiu. He didn't lie Ele não mentiu, because they don't have the spiritual application of the word. porque eles não têm a aplicação espiritual da palavra. He didn't say the generation then, he said the generation has seen the fig tree putting forth its buds. Ele não disse a respeito da geração de então,
Ele disse: a geração que vira figueira produzir os seus frutos. Watch back in Joel, the 2nd chapter, where it preached on here not long ago. The 4 insects. Observem lá atrás em Joel, no 2º capítulo, onde preguei aqui há não muito tempo atrás a respeito dos 4 insetos. What the palmer worm left the caterpillar eating, what the caterpillar left the locust eating. O que o pulgão deixou, a lagarta comeu, e o que a lagarta deixou, o gafanhoto comeu. Remember preaching around, I think it was here in California at the breakfast. Vocês recordam da pregação? Eu creio que foi aqui na Califórnia, no café da manhã. I believe it was in Phoenix. E eu creio que foi em Phoenix. What the Methodists left the Baptists eating, what the Baptists left the Pentecostal eating. O que os metodistas deixaram os batistas comeram, o que os batistas deixaram os pentecostais comeram. It tore the whole vine down, but I will restore, saith the Lord. Isso destruiu toda a vinha, mas eu restaurarei, diz o Senhor, tudo. And watch, that same insect is the same thing, only in different stages. E observem, aquele mesmo inseto é a mesma coisa, apenas em estágios diferentes. Palmer worm becomes the caterpillar and so forth and on down. O pulgão se transforma em lagarta e assim sucessivamente. And that's the insect. E este é um inseto. Started eating off brotherly love, taking the Bible and substituting something else. Começou a comer o amor fraternal, pegando a Bíblia e a substituindo por algo mais. I give the 4 major things and proved it by the Scripture, the thing they eat out. The teaching of the true Word of God. E eu mostro as 4 coisas principais e as provo através da Escritura, a coisa que eles comeram, o ensinamento da verdadeira palavra de Deus. Brotherly love, as Paul said already, starting 1 Corinthians 13. Amor fraternal, que Paulo disse, já começou em 1 Coríntios 13. All those things, how they eat it up and just eat the church plumb down to a stub. Todas aquelas coisas, como eles comeram e simplesmente comeram a igreja até o toco. But he said, I will restore, saith the Lord. That's right, all the years that they'd eaten. Mas ele disse, eu restaurarei, diz o Senhor. Isto é correto. Todos os anos que eles comeram. All the things that they had done. E todas as coisas que eles haviam feito. Notice, Israel, Observem Israel, when he has always been this fig tree. quando ele sempre tem sido esta figueira. When you see this tree putting forth its buds. Quando virdes esta árvore mostrando seus brotos. What? O quê? The generation that sees Israel becoming a nation. That generation will not pass until all be fulfilled. A geração que visse Israel se tornando uma nação. Aquela geração não passará até que tudo seja cumprido. Watch. Observe. Oh, don't you see it? Here, look at them. Oh, não vê você isto? Olhe para eles aqui. Now, God's always had to drive the Jews. They never had the Holy Spirit. Agora Deus sempre teve que guiar os judeus. Eles nunca tiveram o Espírito Santo. Many of them wouldn't even believe they're prophets, they're messengers. Muitos deles nem mesmo criam em seus profetas, seus mensageiros. And he had to drive them. E ele teve que guiá-los. And that's what he's going to have to do to the Gentile church. E é isto que ele terá que ser para a igreja gentia. He's going to have to break down these denominational barriers. Ele terá que romper essas barreiras denominacionais. We're letting communism start eating around us, and then we'll have to come together. Estamos começando a deixar o comunismo nos corroer, e então teremos que nos ajuntar. God will make his word fulfilled because the covenant is unconditional. Deus cumprirá a sua palavra porque o pacto é incondicional. Not if you will, I will, but I have already done it. Não, se você fizer isso, eu farei aquilo, mas eu tenho feito isto. That's right. Isto é correto. Oh, I love that.
That just makes me feel religious. Eu gosto disto, amém. Isto apenas me faz sentir religioso. Notice what he did here now. Observe o que ele fez agora. Not if you will, I will. Não, se você fizer, eu o farei. That ended when Adam broke his covenant and Israel broke her covenant from Exodus 19 and so forth. Aquilo terminou quando Adão rompeu seu pacto, Israel rompeu seu pacto em Êxodo 19 e assim por diante. But this is covenant's grace. Mas este é o pacto da graça. God told Abraham, he swore by himself that it would be thus. Deus jurou, disse a Abraão, ele jurou por si mesmo que isso seria assim. And he took an oath by himself. E ele fez um juramento por si mesmo. So through the true seed of Abraham is Jesus Christ, which is the grace of God, and no more law to it. No, sir. Então, através da verdadeira semente de Abraão, está Jesus Cristo, que é a graça de Deus, e não há mais lei nisso, não, senhor. Law is not connected with it at all. A lei não está conectada a isso de forma alguma. You're above the law, over the law. It's love. Você está acima da lei, sobre a lei. É o amor. Love is above the law. Grace. O amor está acima da lei. Graça. Law came by Moses, grace and truth came by Jesus Christ. A lei veio através de Moisés, a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Wish I had a few more nights to preach on Hear Ye Him on that. Eu gostaria de ter mais algumas noites para pregar sobre a Ele ouvir, a respeito disto. On the Mount Transfiguration, you see it perfectly how God. Sobre o Monte da Transfiguração, você vê isto perfeitamente. Como Deus. We take that and work that in there and show just how them laws and the tutors and so forth and what takes place. Nós tomamos aquilo e trabalhamos como aquilo ali e mostramos exatamente aquelas leis e os tutores e assim por diante e o que acontece. However, now notice. Seja como for, agora observe. Israel, God had to harden Pharaoh's heart to drive him out the first time. Israel, Deus teve que endurecer o coração de Faraó para tirá-los da primeira vez. And he done the same thing this time. E ele fez a mesma coisa desta vez. He hardened Hitler's heart against the Jews. That's what started the war. Ele endureceu o coração de Hitler contra os judeus. Foi isto que deu começo à guerra. Remember, God said, "Everyone who curses Israel, I'll curse them." Recordem, Deus disse: quem amaldiçoar Israel, eu o amaldiçoarei. Who blesses Israel, I'll bless him. Quem abençoar Israel, eu o abençoarei. And he was scattered all over the world. E ele foi espalhado ao redor de todo o mundo. And then he hardened Hitler's heart, hardened Mussolini's heart, hardened Stalin's heart. E então ele endureceu o coração de Hitler, endureceu o coração de Mussolini, endureceu o coração de Stalin. All the different hearts of the nation, he hardened them and finally opened up the way. And Israel is returning it already in her homeland. Todos os corações de diferentes nações. Ele os endureceu e finalmente abriu o caminho. Israel está retornando e já está em sua terra natal. If you want to see what day of the month it is, look on the calendar. Se você deseja ver que dia do mês é, você olha no calendário. If you want to see what day and the season it is of the coming of the Lord, watch where Israel's setting. Se você deseja ver o tempo para a vinda do Senhor, observe onde Israel está estabelecido. That's God's timepiece. Ele é o relógio de Deus. There she is sitting in her homeland. Aí está ele, se estabelecendo em sua terra natal. The oldest flag in the world, the six-point star of David. The oldest flag in the world flies again for the first time for 2,500 years. Yes, sir. Yes, the ensign that was to be lifted up. É a bandeira mais velha do mundo, a estrela de Davi de 6 pontas, a bandeira mais velha do mundo tremula de novo pela primeira vez há 2.500 anos. Sim, Senhor. Sim, a insígnia que teria que ser levantada.
Israel, Palestine, blossom as a rose. You read it in the magazines and watch how they come back. Way down to Iran and so forth. Israel, a Palestina, floresce como uma rosa. Você lê isto nas revistas e observe como eles voltaram lá embaixo no Irã e assim por diante. Look magazine packed articles, how they went out there with them Jews. A revista Look publicou os artigos de como eles foram atrás daqueles judeus. They wouldn't get on that airplane. Eles não queriam entrar naquele avião. That old rabbi went out there and said, our prophet told us, Isaiah, hundreds of years ago, thousands of years ago, that when we come back to the homeland, we come back on the wings of an eagle. Aquele velho rabino saiu ali e disse: nosso profeta Isaías nos disse há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás, que quando fôssemos voltar para a terra natal, nós voltaríamos nas asas de uma águia. There it sits. Amen. Tudo ficou resolvido. Amém. They got right on the way they went. Eles entraram imediatamente e foram embora. When Brother Argenbright, one of our brethren here, went ahead and come out to West Coast this time. Quando o irmão Argenbright, um dos nossos irmãos aqui, foi ali, me fez vir até a costa oeste desta vez. He was there taking the pictures. Ele estava ali tirando fotografias. Other pictures, got one 3 minutes to midnight. Outras fotos, obteve um filme, 3 minutos para a meia-noite. And science says that's what it is, 3 minutes to midnight. E a ciência diz que assim é, 3 minutos para meia-noite. And we look over there and see all them Jews placed in their homeland. E assistimos ali, vimos todos aqueles judeus estabelecidos em sua terra natal. Louis Petrus, how many ever heard of him? Levi Petrus, quantos já ouviram falar sobre ele? Stockholm Church in Sweden, wonderful brother. Da igreja de Estocolmo, na Suécia, um irmão maravilhoso. He said to me, Brother Branham, the Jews has always believed their prophets. Ele me disse: irmão Branham, os judeus sempre creram em seus profetas. Said if you just go down to Israel. Disse: se você simplesmente fosse até Israel. I said, fine, that looks good to me. Eu disse: ótimo, isso me parece bom. He said, look, I sent them down 1 million of these testaments to read from the back to the front, and they read them New Testaments. Ele disse: veja, eu lhes enviei 1 milhão destes testamentos. Eles leem de trás para frente. E eles leram aqueles novos testamentos. They asked these Jews, they said, what are you coming home for? Bring your papa and mama, them blind and sick and pack them in, come to the homeland to die? Eles perguntaram àqueles judeus, eles disseram: por que vocês estão indo para a terra natal, trazendo seu papai e mamãe, aqueles cegos e enfermos, carregando-os, levando-os para morrer em sua terra natal? Said, we come to see the Messiah. Amen. Disseram: nós vamos para ver o Messias. Amém. Brother, don't worry. Irmão, não se preocupe. Gentile, your day is just about over. Gentil, seus dias estão quase terminados. Let me warn you in the name of the Lord, the Gentile door is closing just as certain as I'm staying here. Deixe-me lhes advertir no nome do Senhor. A porta gentia está se fechando, tão certo quanto estou aqui de pé. Jesus said the Mohammedans there would tread down the walls of Jerusalem until the Gentile dispensation be finished and fulfilled. Jesus disse: os maometanos derrubariam as muralhas de Jerusalém até que a dispensação gentia terminasse e se cumprisse. There she is, Israel in her homeland, a nation with her own army and her own money. Amen. Aí está ela, Israel em sua terra natal, uma nação com o seu próprio exército e seu próprio dinheiro. Amém. She's a full nation now. Ela é uma nação completa agora. The fig tree is putting forth its buds and already budded out. A figueira está brotando e já tem florescido. And when they got there, they give them these New Testaments. E quando eles chegaram ali, eles lhes deram estes novos testamentos. Ask Louis Petrus. Pergunte a Levi Petrus.
They read this New Testament about what Jesus was. Eles leram este Novo Testamento a respeito do que era Jesus. They never heard about him. Eles nunca tinham ouvido a respeito dele. They said, if this be the Messiah, then he's not dead, then let us see him do the sign of the Messiah, and we will believe him. Eles disseram, se este é o Messias, então ele não está morto. Então vamos vê-lo fazer o sinal do Messias e nós creremos nele. Let us see him prove we believe our prophets, and the Messiah will be a prophet. Vamos vê-lo provar. Nós cremos em nossos profetas e o Messias será um profeta. Let us see him do the sign of the Messiah, a prophet, and we'll believe he is the Messiah. Oh, what a perfect setup, just perfect. Vamos vê-lo realizar os sinais do Messias, um profeta, e nós creremos que ele é o Messias. Oh, que perfeição, simplesmente perfeito. I said, Lord, let me go. Eu disse, Senhor, deixe-me ir. And when I got off at Cairo, Egypt, just before we met that king, Pharaoh, and we at Rome, E quando desci no Cairo, Egito, pouco antes de encontrarmos aquele rei Farouque e nós em Roma, then we went out of Cairo, Egypt, I had my ticket in my hand to go. então descemos até o Cairo no Egito e eu tinha minha passagem em minha mão para partir. I went up and they done call the flight. Eu subi, eles já haviam chamado o voo. And the Holy Spirit spoke and said, not now. This is not the hour yet. More gleaning to do. E o Espírito Santo falou e disse, agora não, esta não é a hora ainda, há mais trabalho a fazer. I couldn't hardly believe it. Eu dificilmente pude crer naquilo. I went out behind the hangar. God is my judge. And I prayed, knelt down, I said, Heavenly Father, just another hour or two and I'll be in Palestine. Eu saí para detrás do hangar. Deus é meu juiz. E eu orei e me ajoelhei. Eu disse, Pai Celestial, em apenas mais uma hora ou duas eu estarei na Palestina. I'll challenge those Jews. Eu desafiarei aqueles judeus. Say that you say that if that Messiah be the true Messiah, let you see him do the sign of the prophet and you'll believe him. E lhes direi, vocês não disseram que se aquele Messias fosse o Messias verdadeiro, que se o vissem fazer o sinal do profeta, creriam nele? Get a Jew to promise you he'll keep his word. Se um judeu te promete algo, ele cumprirá a sua palavra. Now if that's the Messiah of the Bible, then he was a prophet. And he is still a prophet. Agora, se aquele fosse o Messias da Bíblia, então ele seria um profeta e ele continua a ser um profeta. Now, if he does the sign of Messiah, will you believe him? Agora, se ele fizer o sinal do Messias, vocês crerão nele? Right on the same ground, say, select yourself a group of men, set them out here somewhere. Exatamente sobre o mesmo terreno, disse, selecione para você mesmo um grupo de homens e coloque-os aqui fora em algum lugar. Find out whether he's the prophet yet or not. Descubra se ele é o profeta ou não. Let us see it be done. Que eles possam ver isto ser feito. Then right on them same grounds where your forefathers rejected the Holy Ghost. Bem nos mesmos terrenos onde nossos pais antepassados rejeitaram o Espírito Santo. A Jew took it to the Gentile, your Gentile, bring it back to the Jew. Um judeu levou isto para o gentil, aqui um gentil trazendo isto de volta para o judeu. When that Jew receives the gospel, the Gentile days are finished. Quando aquele judeu receber o evangelho, os dias dos gentios estarão consumados. But he wouldn't let me go. Mas ele não me deixou ir. Why, I don't know. Here, just a minute, we'll show you in the scripture why. Ora, eu não sei. Daqui a pouco lhes mostraremos aqui nas Escrituras o porquê.